Graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor, da parte de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, e do Espírito Santo de Deus que habita os nossos corações. Seja bem-vindo a esta celebração de culto ao nosso Deus, neste domingo de Páscoa, para celebrarmos ao Senhor com todo o nosso coração. É verdade que ainda não podemos nos reunir aqui no templo para celebrarmos presencialmente este culto, mas o nosso espírito, a nossa alma continua devotada, continua elevada ao Senhor Todo-Poderoso para celebrarmos culto ao grandioso e bendito Deus. Eu saúdo você, seja bem-vindo, onde quer que você esteja assistindo esta mensagem. Que o Senhor te abençoe, abençoe o seu lar, e eu te convido a cultuar ao Senhor conosco, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Quero convidar você nesse momento a juntos celebrarmos ao Senhor com um hino de louvor, um hino do Inário Novo Cântico, hino de número 52, Saudai o nome de Jesus. Bom é rendermos louvores e glórias ao nome do nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a meditar comigo num texto sagrado da Palavra do Senhor. Texto localizado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55. Você com a sua Bíblia aberta, onde está na sua casa, acompanhe comigo a leitura deste texto sagrado da Palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15,
a partir do versículo 55, e diz assim a palavra do Senhor: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque, por causa do que Jesus realizou na cruz, não precisamos temer a morte, não precisamos nos lamentar sobre a morte, porque o nosso Redentor vive, porque a morte foi tragada pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tenhamos agora um momento de oração, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele concede pelos nossos pecados. Louvemos a Deus pela garantia que temos de que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti neste momento a nossa alma, nosso coração, nosso corpo, nossa mente, sentimentos e emoções. O Senhor nos conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas graças ao Senhor, graças a Deus, porque por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos vitória e podemos almejar a vida eterna, na certeza de que o Senhor venceu a morte, e crendo no Senhor, nós também vencemos, nós também venceremos. Louvamos a Ti por Tua obra redentora. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar nesse momento, buscando a direção de Deus, que Ele venha assim a falar conosco, continuar trabalhando na minha e na sua vida, através dessa noite, dessa celebração. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o nosso Redentor e Salvador. Convido você na sua casa para juntos orarmos ao Senhor. Pai de poder e graça, na Tua presença estamos e somos imensamente, ó Deus, agradecidos a Ti, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que derrama graça sobre nós. Obrigado, ó Pai, porque hoje celebramos a vitória realmente de Cristo sobre a morte. Obrigado, ó Pai, porque celebramos hoje, enfim, a salvação que temos em Ti. Louvamos a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado, louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, louvamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Obrigado, ó Pai, por esse dia tão precioso, e assim, ó Pai, nos colocamos humildemente ao Senhor, ó Pai, clamando a Ti, ó Pai, que nos ajude a todos os dias, ó Pai, a considerarmos realmente, a não negligenciarmos, ó Pai, tamanha salvação, tamanha obra realmente realizada em nosso favor, ó Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, ó Pai, continua a falar aos nossos corações essa noite, Senhor, toca nas nossas vidas, ó Pai, que seja um momento realmente, ó Deus, de renovação, fortalecimento da esperança, da fé, ó Pai. Em nome de Jesus, alegra o nosso coração, alegra o coração de cada um, de cada família, ó Pai, que está nos assistindo, que está participando desse momento, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nesse momento nós vamos ter uma participação muito especial de alguém que estará louvando a Deus conosco, que já esteve aqui, né, estará aí nos conduzindo num cântico especial de louvor ao nosso Deus. Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinhão. Uma alegria poder participar da celebração com vocês. E a minha reflexão nesse tempo de reclusão vem através de duas canções que falam sobre a fé, a esperança, a certeza, a confiança que nós devemos ter naquele que é o grande artífice, o grande artista, o grande tapeceiro do universo e das nossas vidas. Não tem nada melhor que ter em quem esperar quando tudo não vai bem. Não tem nada mais lindo que ver com esperança a salvação que um dia vem. Não tem como explicar se o coração já sente a paz que os olhos não podem fitar. Melhor é confiar, sabendo que do céu toda resposta enfim virá. É como se entregar, deixar que o vento mostre a direção. Melhor é descansar, se a circunstância aponta o caos, a fé me diz que eu posso acreditar que o bem virá. Não tem nada melhor que ter em quem esperar quando tudo não vai bem. Não tem nada mais lindo que ver com esperança a salvação que um dia vem. Não tem como explicar se o coração já sente a paz que os olhos
o tapeceiro da canção de um velho amigo. Sei tão bem que enquanto tece sua obra-prima, não é possível desvendar qual é o fim. Na imperfeição de uma simples criatura, só me resta ver em parte e não inteiro. E na plenitude de um ser tão dependente, só me resta crer e confiar no tapeceiro. Tapeceiro, grande artista. Abraço. Onde você está, acompanhe comigo a leitura do texto sagrado da Palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou acompanhar esta leitura que eu farei no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9, e diz assim a palavra do nosso Deus: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrires os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Acompanhe comigo, junte-se a mim, junte-se a nós, nesta celebração, cantando e louvando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque Ele é digno de nossos louvores. Cantemos ao Senhor.
Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Nesse momento especial, convido a você a refletir comigo sobre algumas frases realmente da Palavra de Deus quando Jesus estava ali na cruz. A reflexão desse domingo de Páscoa, nós vamos pensar um pouquinho sobre a cruz de Cristo, sobre aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, a sua importância, o seu sentido realmente para as nossas vidas hoje. Frases essas que certamente são transformadoras, impactantes e que revelam de fato o tamanho do sacrifício da obra de Cristo a nosso favor e revelam de fato que aquele que estava pregado na cruz era o Deus encarnado, o Salvador, o Redentor. Eu convido você então, não simplesmente a pensarmos em um texto específico, mas no decorrer dessa reflexão, vou assim citando alguns textos realmente da Palavra de Deus. Eu gostaria que estivesse atento aí comigo, nesse momento, nesse domingo de Páscoa, na certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração, à sua vida, à sua família. Amém? É claro, gente, que quando nós falamos da Páscoa, quando nós falamos, enfim, do sentido da Páscoa, nós não estamos falando de um feriado qualquer, mas nós estamos falando realmente do maior acontecimento da história, o maior acontecimento realmente da humanidade. Cristo
se encarnando, Deus encarnado, vindo até nós. Como já disse outro pensador, de que o maior acontecimento da história não foi o homem chegar até a lua, e sim Deus descer até nós, Ele vir até nós, vir ao nosso encontro. E a melhor história, eu creio que o melhor presente também que a humanidade poderia receber, o melhor presente que nos foi dado, foi justamente na cruz. Cristo Jesus, a salvação que temos nele. Na cruz, Cristo pagou a dívida que jamais nós conseguiríamos pagar. Na cruz, Jesus nos declarou justos. Essa é a mensagem da Páscoa, esse é o sentido da Páscoa. É claro, aqueles que creem, aqueles que o reconhecem como seu Salvador, aqueles que passaram a viver em novidade de vida, que foram lavados, purificados realmente pelo sangue do Cordeiro, de Cristo Jesus, que foram libertos realmente da escravidão do pecado. O maior presente, a melhor notícia de todas, é a salvação que temos em Cristo. No Antigo Testamento, quando nós falamos de Páscoa, a festa de Páscoa era celebrada relembrando a libertação do povo de Deus ali do Egito, e já apontando justamente para o Novo Testamento, onde celebramos sim também o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Só que Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento celebra-se então a libertação do pecado. Aqueles que reconhecem a Jesus como seu Salvador podem desfrutar realmente dessa graça maravilhosa conquistada por Cristo Jesus na cruz, que é a salvação. Hoje nós celebramos uma Páscoa diferente. Hoje o nosso domingo de Páscoa não é juntos na casa do Senhor. Hoje a nossa celebração de Páscoa não se dá realmente dentro de um templo, mas se dá na casa de cada um. E eu, portanto, gostaria de convidar você, assim como nós podemos chegar aqui na casa do Senhor, assim você pode chegar também na sua casa, diante do trono da graça. E saiba que todas as vezes que você ora, todas as vezes que você busca a presença de Deus, lembre-se, é por causa da Páscoa. Cristo Jesus nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida. A obra dele foi tamanha, foi completa, realmente a nosso favor. E portanto, eu gostaria de refletir um pouco com você sobre essa questão de Jesus na cruz, O que nos impacta na obra da salvação, o que nos impacta realmente na história de Jesus Cristo, o que nos impacta ali nesse momento da paixão de Cristo. Nós percebemos que é o justo enfrentando o pior castigo de todos. Jesus não havia feito mal algum, mas o seu castigo foi a cruz. A cruz que era destinada realmente para os piores bandidos, os piores ladrões. Morrer na cruz era sinal realmente de maldição. E aí nós percebemos realmente de Jesus, o Deus encarnado, realmente morrendo na cruz, sofrendo na cruz, nos mostra o quanto Deus realmente nos ama, o quanto Deus realmente é um Deus que vem até nós e quer de fato o nosso melhor, porque a cruz era forte demais, a dor da cruz era grande demais, a agonia da cruz é algo incomparável, o peso que Jesus carregava ali era algo grandioso. Segundo as Escrituras nos mostram, Jesus sofreu ali na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde. E nesse período ali de sofrimento, nesse tempo de agonia, ali na cruz, Ele nos deixou algumas frases que merecem a nossa reflexão, a nossa atenção. As palavras ditas por Jesus naquele momento de dor apontam para uma verdade inegociável. Ali estava o Filho de Deus, sofrendo na cruz, morrendo na cruz, derramando o seu sangue na cruz, para nos trazer realmente salvação. Eu gostaria de convidar você a refletir então sobre as últimas palavras aqui de Jesus. E a primeira frase aqui que me chama a atenção, realmente
naqueles últimos momentos ali de Jesus na cruz, se encontra lá em Lucas 23, 24. Quando Jesus ali diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, ou perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa frase mostra claramente o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Essa frase mostra claramente que o nosso Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata com graça, com misericórdia. Porque aqueles que pediram a crucificação de Jesus, aqueles que gritaram crucifica-o, aqueles soldados que o açoitaram, aqueles que o penduraram no madeiro, aqueles, enfim, que falavam coisas realmente denegrindo ali a imagem de Cristo, que eram merecedores do pior castigo, que eram merecedores realmente ali do castigo de Deus, a estes Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mostrando assim que o tipo de perdão que Deus tem realmente para conosco, o tipo de perdão que Deus tem realmente para comigo e com você, é um perdão total, é um perdão completo. Embora tenhamos cometido pecado, embora temos coisas realmente que às vezes fazemos que só de lembrar às vezes nos causam vergonha, devemos nos lembrar que Jesus, Ele nos perdoa. Devemos nos lembrar que naquele momento Jesus estava não simplesmente falando para aqueles que estavam ali ao seu redor, mas falando para todas as gerações, oferecendo assim o seu perdão. Em 1 João capítulo 2 nos diz, que se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado justo, nós temos um advogado que derramou seu sangue para nos perdoar, e é Cristo Jesus. Portanto, talvez você que está assistindo nesse momento possa refletir e pensar sobre tanta coisa errada, tantas coisas às vezes que você fez ou já fez, que entristecem ao Senhor Deus, e você às vezes se acha imerecedor realmente do perdão de Jesus. De fato, nós somos imerecedores, mas a grande questão é que Jesus nos trata com graça. Ele derrama o seu perdão sobre nós. A mim e a você, basta que nos acheguemos arrependidos, quebrantados, realmente na sua presença, porque Ele nos lava, Ele nos purifica de todo o pecado. Mas a segunda palavra da cruz aqui, ou a segunda frase que encontramos, realmente nesse momento de dor, nesse momento de agonia, em que Jesus estava ali pendurado no madeiro, também é uma palavra cheia de graça, também é uma palavra de amor, de compaixão. Quando Ele diz para aquele ladrão que estava ali sendo crucificado à sua direita, e aquele ladrão, vendo o exemplo de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, rogando ao Pai que perdoasse os seus executores, nós vemos aquele ladrão pedindo para Jesus, arrependido: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus respondendo a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá em Lucas 23, 43, nós vemos essa frase de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vemos aqui claramente que a salvação que temos em Cristo, que eu e você podemos desfrutar nele, é graça de Deus. Vemos aqui claramente que o Evangelho não é primeiramente sobre o que temos que fazer para conquistar a salvação em Deus, o que temos que fazer para alcançar a salvação em Deus. Não, o Evangelho é primeiramente sobre o que foi feito por nós, e Cristo Jesus pagou o preço. Ele é a salvação que desfrutamos. A cruz mostra que não merecemos a salvação. A cruz mostra que Jesus nos salvou. A cruz mostra que a salvação não está baseada nos nossos méritos, mas sim nos méritos realmente de Jesus. Somos salvos pelos méritos de Cristo e não de obras para que ninguém se glorie. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Demonstra realmente a oferta de salvação graciosa de Deus para conosco.
E uma coisa interessante aqui, também, ainda a terceira frase da cruz, mostra que como Jesus se compadece dos seus. Ele não só se compadeceu daquele ladrão da cruz, ele não só trouxe salvação para aquele ladrão da cruz, ele não simplesmente só assegurou aquele ladrão da cruz a questão da entrada dos céus, assim como nós temos essa segurança também, nós que fomos alcançados realmente por Cristo. Mas aqui, na terceira palavra da cruz, ou na terceira frase da cruz, que se encontra lá em João 19, 26 e 27, nós encontramos aqui como que Jesus também se compadece dos seus, se compadece daqueles que caminharam com Ele, se compadece daqueles que estavam ali aos pés da cruz. Então ele diz ali à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E também para o apóstolo João, apontando para Maria: eis aqui a sua mãe. Na cruz, ele tem cuidado com aqueles que estão à sua volta. Nós vemos ali que Jesus na cruz mostra de fato que ele se compadece dos seus, ele se compadece dos seus filhos, e nós também somos parte dessa família de Jesus. Essa palavra de compaixão de Jesus, ela se estende até a mim e até a você, que somos família dele, que somos membros do corpo de Cristo. Agora, se na cruz, mesmo enfrentando agonia, ele se compadece dos céus, imagina o nosso Redentor ressurreto, imagina o nosso Redentor que vive, que reina, ele continua se compadecendo da minha e da sua vida, ele continua derramando a sua compaixão para comigo e para com você. A sua compaixão não está presente somente àqueles que estavam aos pés da cruz, a sua compaixão não está presente somente ao apóstolo João, a Maria, não, mas a sua compaixão está presente a todos aqueles que se prostram, que se quebrantam realmente na sua presença. Jesus não esquece dos seus, mesmo enfrentando a agonia da cruz. Jesus não esquece dos seus hoje. Ele está perto de mim, Ele está perto de você, e não simplesmente perto, não é uma presença simplesmente para, enfim, ver o que estamos fazendo, mas não, é uma presença transformadora. A compaixão de Jesus realmente se transforma realmente num agir poderoso sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos animando, guardando, protegendo, cuidando das nossas vidas. Mas a quarta palavra da cruz, que se encontra lá em Marcos, capítulo 15, 34, Mateus também, 27, 46, foram palavras de angústia e de desespero. Quando Jesus, realmente na agonia da cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? A quarta palavra de Jesus mostra, enfim, o desespero diante do desamparo divino. Jesus aqui, ele estava pagando a dívida de todos nós. Jesus aqui estava carregando um enorme peso, se fez maldição em nosso lugar. Interessante que a palavra de Deus mostra que até o sol parou de brilhar. O dia se transformou em trevas, porque tamanho eram as trevas as quais Jesus estava carregando ali naquela cruz. É importante que pensarmos e refletirmos e pensando assim, o que isso tem a ver comigo e com você? Quando olhamos para esse fato, Jesus clamando: Deus meu, por que me desamparastes? Nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele abandonou seu Filho para não nos abandonar. Ele abandonou seu Filho para não nos desamparar. Embora Deus não pôde amparar Jesus naquele momento, nós somos alvos do amparo de Deus, do cuidado de Deus. Ao dizer isso, Jesus mostra claramente que Ele não desampara os seus. Isso é amor, isso é graça. Olha só o preço que Ele pagou, olha só o que Deus realmente no seu amor, no seu infinito amor, na sua infinita bondade fez, por amor a mim e a você. Seu Filho foi desamparado, para que eu e você não fôssemos desamparados. É interessante que todas as vezes, diante das lutas, aflições e tudo mais que enfrentarmos nesse mundo, nós precisamos nos lembrar dessa verdade, de que Deus não desampara os seus,
que Deus cuida dos seus. Veja só o que Ele fez por amor a mim e a você. Nós precisamos de fato descansar nessa verdade, crer, confiar no Deus que está conosco em todo o tempo. Mas a quinta palavra da cruz foi a palavra da agonia física de Jesus. E nós encontramos isso lá em João 19, 28, quando Jesus ali disse para aqueles soldados: tenho sede, tenho sede. Jesus sofreu fisicamente na cruz. Tantos açoites que ele levou antes da cruz, a dor que ele enfrentou sendo pregado ali naquela cruz. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, nos mostra isso, que ele esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. O Deus encarnado teve sede. Deus não precisava passar por isso. Deus não precisava enfrentar aquela cruz. Deus não precisava ver seu filho ali sofrendo tamanha agonia, tamanha angústia. Mas tudo isso aponta para o propósito salvífico de Deus para com os seus. Tudo isso aponta para uma graça infinita e maravilhosa de Deus realmente para comigo. Nesta fala vemos que a resposta ao pedido de Jesus foi cruel. Jesus tinha sede, e ao invés de aqueles soldados darem água a Jesus, eles ofereceram vinagre para fazer sofrê-lo ainda mais. Sabe o que isso demonstra? Isso mostra o quanto que o coração humano é cruel. Isso mostra o quanto o coração humano é ruim. E isso mostra o quanto também o Evangelho é o poder de Deus. Porque não há coração tão cruel, não há coração tão ruim que Deus não possa quebrantar. Porque o Evangelho, que é o poder de Deus, transforma corações, os corações mais duros em corações quebrantados. Quando pedimos algo a Cristo, Ele não nos dá um vinagre. Quando temos sede, Ele não nos dá um vinagre. Em nossas orações devemos estar seguros realmente de que Ele faz o melhor por nós. Ele é o Deus que nos responde, Ele é o Deus que sempre cuida de nós, mesmo quando nós somos ingratos para com Ele. Nós estamos falando aqui do Salvador, do Redentor. Ele poderia justamente no estalar de dedos, enfim, matar todo mundo ali, porque nós estamos falando do Rei dos Reis. Mas Ele assumiu a forma de servo, Ele esvaziou-se, Ele teve sede. Tudo isso Ele passou por amor a mim e a você. Mas a sexta palavra da cruz mostra justamente a vitória que temos em Cristo Jesus. A sexta palavra da cruz é uma palavra realmente que demonstra que a obra de Cristo na cruz foi pago. O preço pelo pecado foi pago. Lá em João 19, 30, nós encontramos justamente a frase, quando Jesus ali está nos últimos segundos ali, nos últimos minutos de agonia ali na cruz. Ele disse: está consumado. Essa palavra que no grego é uma única palavra, tetelestai, que significa está pago. Aqueles que creem em mim não devem mais nada. Aqueles que creem em mim estão libertos do pecado. Aqueles que creem em mim não podem mais ser condenados pelo pecado, porque está tudo pago. Ali Jesus estava quitando a nossa dívida. Ali Jesus estava nos justificando. Ou seja, Jesus, conforme diz lá em Paulo diz lá em Colossenses, Ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz. Tudo foi rasgado. Que coisa maravilhosa, gente. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que reconhecem Ele como seu Salvador, podem desfrutar realmente dessa graça maravilhosa. E sabe o que isso significa na prática? Jesus ali estava nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que isso significa na prática? Que eu e você, nós temos a salvação assegurada em Cristo. Tudo já foi pago. Cuidado, porque às vezes na nossa caminhada, mesmo depois de pedirmos perdão a Deus, mesmo depois de pedirmos perdão pelos nossos pecados, às vezes há aquela sensação: mas será que Deus me perdoou mesmo?
Às vezes ficamos sofrendo por pecados lá do passado, enquanto que Jesus, na cruz, Ele declarou que tudo foi pago. Não há mais o que sofrer. Quem os condenará? O mundo pode até condenar. Pessoas podem até apontar o dedo para você diante de erros no passado, mas se você se arrependeu, se você realmente foi encontrado por Cristo, se você reconhece a Jesus como seu suficiente Salvador, então significa que você pode realmente desfrutar dessa bênção, sabendo que Jesus é aquele que perdoa. Na cruz, Ele pagou todas as nossas dívidas, e nós podemos realmente dar graças a Ele por isso. A obra de Jesus foi suficiente. E a última palavra da cruz, encerrando assim essa reflexão dessa noite com você, está lá em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando Jesus ali diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, depois que a obra dele foi consumada na cruz, ele estava rendendo o seu espírito ao Senhor Deus, ao Pai. Sabe o que isso significa? Que essas foram as últimas palavras realmente de Jesus. Ali ele estava morrendo, e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Jesus completou a sua obra. Mas o que mais fascina e o que é maravilhoso nós pensarmos sobre isso é não nos entristecermos porque Jesus morreu, mas é sabermos que esse silêncio de Jesus dura muito pouco. Esse silêncio de Jesus, na verdade, dura algumas horas, porque no primeiro dia da semana Jesus ressuscita. No primeiro dia da semana a morte é vencida. O que é maravilhoso é que no primeiro dia da semana Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo para nos dar paz, Jesus venceu realmente o mundo para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus venceu a morte para nos trazer, para nos dar a vida eterna. É fantástico quando nós olhamos o texto bíblico, quando aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus no primeiro dia da semana e encontraram ali aquela pedra removida, e o anjo do Senhor apareceu ali e lhes disse: Ele não está mais aqui. Depois de refletirmos sobre essas palavras, realmente sobre essas frases da cruz, as últimas palavras ali de Jesus naquele momento de agonia na cruz, nós precisamos refletir, e isso que nos traz esperança, renovo, vida, é saber que Jesus não está mais naquela cruz. A cruz não segurou o nosso Redentor, o túmulo não segurou o nosso Redentor. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Sabe o que tudo isso significa para mim e para você? Em termos práticos, que Deus te ama. Deus te ama. Entenda isso. Talvez nesses dias em que enfrentamos uma pandemia, talvez nesses dias em que enfrentamos uma situação complicada, até mesmo às vezes angustiantes, nesses dias em que não sabemos como será o amanhã, nesses dias em que não sabemos quando isso vai acabar, nós precisamos lembrar de que Deus, Ele nos ama. Sabe que nesses dias difíceis, Ele cuida de nós. A compaixão dele continua sendo derramada sobre mim e sobre você. Aquele que enfrentou a cruz para nos trazer vida e vida em abundância, está conosco nesses dias de coronavírus. Está com você, está com a sua família. Essa praga é nada para o nosso Redentor. Ele está acima disso. Na cruz Ele nos fez mais que vencedores. Saiba que com Ele podemos ter esperança, não simplesmente de dias melhores lá na frente, mas podemos ter esperança de que hoje Ele cuida de nós, de que nessa noite Ele cuida de você e da sua família.
cruz, a obra de Cristo, enfim, a nosso favor, nos mostra realmente que Deus fez o melhor por mim e por você. Imagina o que mais Ele não pode fazer. Se Ele foi capaz de enviar seu único Filho para nos salvar, você acha que Ele não está cuidando de você nesses dias? Você acha que Ele não cuida realmente da sua família? Ele cuida de nós. O que eu e você precisamos fazer é clamar a Ele que nos ajude realmente a nos achegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que Ele é por nós, que Ele age em nossa vida. Hoje é o dia oportuno para trazermos à memória a vitória de Cristo sobre a cruz, a sua compaixão, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção sobre as nossas vidas. Hoje é o dia oportuno de lançarmos fora toda e qualquer dúvida a respeito do amor, da bondade, da graça de Deus para conosco. Seu Filho foi desamparado para que nós não fôssemos desamparados. Que amor é esse? Hoje é o dia oportuno para agradecermos a Deus pela salvação que temos nele. Hoje é o dia oportuno e te convido realmente a fazer isso, a agradecer a Deus, a glorificar a Deus, a louvar a Deus por tamanha obra realizada em nosso favor. Hoje é o dia oportuno para agradecermos a Deus porque temos realmente um lar no céu assegurado por Ele. Hoje é o dia oportuno para pedirmos a Deus perdão pelas nossas falhas. Hoje é o dia oportuno para clamarmos a Deus que perdão pelas vezes que negligenciamos tamanha obra realizada em nosso favor. Nós não podemos negligenciar a salvação que temos em Cristo, conforme diz lá em Hebreus capítulo 2. Um alto preço foi pago. Saiba que mais do que um dia em que celebramos a Páscoa, todos os dias nós podemos realmente desfrutar da companhia, do cuidado, da proteção daquele que é o sentido da Páscoa, que é Cristo Jesus. Eu espero em nome de Jesus que essa tua semana seja uma semana cheia de esperança, cheia de expectativa. Eu espero em nome de Jesus que nessa nova semana você possa realmente descansar sabendo que o Deus Todo-Poderoso, que enviou seu único Filho para nos salvar, é o Deus que cuida de você, que é por você, que não desampara você, que não desampara a sua família. Que você possa realmente se aquietar seus braços, que você possa realmente se quebrantar na presença dEle, e que assim você possa desfrutar todos os dias daquele que é o sentido da Páscoa. Você possa desfrutar da sua companhia, do seu amor, da sua graça. Hoje é o dia oportuno para louvarmos aquele que venceu a cruz, que venceu a morte, para nos trazer paz, para nos trazer vida. E assim, vamos dar louvor e celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, vitorioso, e nós como igreja queremos celebrar o seu nome. Você em sua casa pode louvar, cantar com muito júbilo, com muita alegria, acompanhar com as suas palmas, e assim juntos celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso? Vamos celebrar Jesus?
Que bom podermos cultuar ao Senhor aqui com você. Espero que em nome de Jesus Deus tenha falado ao seu coração. Espero que esse culto tenha sido transformador para a sua vida e para a sua família. Nesse momento estamos encerrando um momento aqui de culto, de celebração, e convido você a continuar intercedendo aí na sua casa, enfim, no seu trabalho, aqueles que não estão em quarentena. Que Deus guarde, que Deus cuide. Continue clamando ao Deus Todo-Poderoso para que Ele continue agindo, derramando o seu poder, da sua graça sobre essa situação, sobre essa nova semana, sobre as decisões que virão. Que Deus esteja na condução. Vamos orar com o reverendo Ebenezer. Logo depois estaremos impetrando a bênção. Senhor nosso Deus, oferecemos ao Senhor este culto, esta celebração, porque o Senhor é merecedor, é digno dos nossos louvores. Ó Deus, o Senhor sabe das limitações que temos nesse tempo. O Senhor sabe das limitações que temos por sermos humanos, pecadores. Mas nós louvamos o Teu nome, porque a Tua graça foi derramada a nós e nós temos sido alcançados por ela. Senhor, aceita o louvor da Tua igreja e permita que possamos viver, ó Pai, nos lembrando deste sacrifício, desta ressurreição, desta mensagem maravilhosa da vitória que o Senhor Jesus alcançou por nós. Queremos continuar dando louvores ao Teu nome e vivendo pela fé nesta verdade maravilhosa. Ajuda-nos a sermos luz do mundo, voz do Senhor, no meio desta geração que tanto necessita da mensagem de salvação e de vida eterna em Cristo Jesus. Fala aos nossos corações hoje e sempre, meu Deus, e vivifica a Tua igreja. Até o dia em que possamos estar reunidos, sim, novamente aqui neste templo, mas ainda mais, até o dia em que possamos estar reunidos com o Senhor no eterno lar celestial. Cultuamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Deus, o eterno Pai, que o amor infinito e incomparável de Cristo Jesus, nosso suficiente Salvador, e a consolação, a presença impactante e transformadora, consoladora do Espírito Santo, esteja com todos e sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe você. Curta lá, a página da igreja, redes sociais. Isto. Se inscreva lá no canal da igreja. E tanto eu quanto o pastor Ebenezer estamos aqui, continuamos aí a pastorear o povo de Deus. Lembrando, se você precisa de uma palavra, de um aconselhamento, nós estamos aqui aí para ser bênção na sua vida. Sim, certamente. Estamos orando por cada irmão, estamos acompanhando, e conte conosco nesse momento e em todos os outros que o Senhor nos permitir ajudar e ser bênção na vida uns dos outros. E todos possam ter uma excelente semana. Que possamos ouvir notícias melhores, essa semana, que Deus esteja aí nos conduzindo. E é claro, eu creio que a expectativa, de nós, e eu creio de você também, de cada um aí, é de juntos estarmos aqui, adorando, celebrando o nome do Senhor, nos abraçando, em comunhão com os nossos irmãos, Deus proverá. Aqueles que estão com saudade do templo, gostaria de mostrar para vocês. Olha só, gente, espero em nome de Jesus, daqui uns dias esses bancos estarão cheios, essas cadeiras estarão lotadas, juntos aí adorando e celebrando o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, pessoal. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.